Olá, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre proporção. Não se assustem, pelo amor de Deus. Proporção é a consequência da razão. A razão você pegou um número e colocou sobre o outro, simplificou ou dividiu quando deu, quando foi possível. Quando não foi possível, bastou colocar um número sobre o outro e acabou. E a proporção vai ser uma igualdade entre duas razões. Se houver a possibilidade de colocarmos uma igualdade entre as duas razões, aí vai existir uma proporção. Então, a proporção emenda a razão e tira proveito também das equações de primeiro grau ou de segundo grau. Vamos em frente? Olha cá. O que é uma proporção? Temos uma proporção quando podemos estabelecer uma igualdade entre duas razões. E sendo dados os números A, B, C e D, quaisquer, números racionais quaisquer, não se preocupe, qualquer número você pode botar nesse lugar. Vai existir uma proporção se e somente se A está para B, assim como C está para D. Esta é a linguagem das proporções. Mas tu podes falar assim também. A dividido por B é igual a C dividido por D. Agora, B e D não podem ser zero. Pode ser qualquer outro número. Pode ser um número decimal, pode ser uma fração qualquer, mas zero não pode figurar aqui no denominador não. Por que não pode figurar no denominador o número zero? Porque o denominador é o divisor do número de cima, certo? Ele vai dividir o número de cima. E a gente não tem como dividir um número por zero, uma quantidade por zero, um objeto por zero. A gente sempre divide por alguém. Agora, zero a gente pode dividir pelo número infinito de pessoas, de coisas, de lugares, que vai dar sempre zero. Agora, o zero nunca pode figurar no denominador, ou seja, no divisor. Por isso que está aqui a restrição. Sempre que você colocar uma incógnita no denominador, tem que fazer a restrição dela com relação a que valores ela pode possuir. Tranquilo? Então vamos em frente. Olha o exemplo. Verifique se existe uma proporção em cada um dos casos. Olha aqui o primeiro caso. No primeiro caso, a gente tem 5. Aliás, 3 está para 5 e 1 está para 6. Nesse caso, eu não coloquei a igualdade, eu coloquei o E. É porque a gente vai multiplicar os dois extremos. O extremo é o primeiro e o último. E os meios é o segundo e o terceiro elemento. Aí a gente multiplica assim os extremos pelos extremos e os meios pelos meios. Se os dois produtos derem iguais, aí existe uma proporção. Se der diferentes, não existe uma proporção. Então, quem são os dois meios? Os dois extremos. Os dois extremos é 3 e 6. 3 vezes 6 são quanto? 3 vezes 6 são 18. Então, o produto dos extremos dá 18. Só vai ser uma proporção se o produto dos meios, que é 5 e 1, também der 18. Se der diferente, não vai ser uma proporção. Então, vamos multiplicar aqui. 1 vezes 5 dá 5. O produto dos meios é 5 e o produto dos extremos é 18. Então, gente, 18 e 5 são dois números iguais? São dois produtos iguais? Não são. Como 18 é diferente de 5, essa situação não é uma proporção. Viu como é tranquilo? Vamos ver o exemplo B. No exemplo B, será que 4 décimos e 2 quintos é uma proporção? Essas duas razões formam uma proporção? Também, nesse caso, eu não coloquei a igualdade, coloquei o conectivo E. Quem são os extremos agora? Os extremos agora são 4 e 5. A gente vai multiplicar. E os meios agora são 10 e 2. A gente vai multiplicar também. Se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios, vai existir uma proporção. Caso contrário, a resposta é não. Então, vamos lá. 4 vezes 5 dá 20. Olha, o produto dos extremos é igual a 20. Logo, o produto dos meios também tem que ser igual a 20 para que isso seja uma proporção. Quem são os meios? 10 e 2, ou 2 e 10, e 2 vezes 10 vai ser 20. Observaram? O produto dos extremos deu 20, o produto dos meios também deu 20. Aí você vai para aqui e faz a conclusão, gente. Sempre tem que ter essa conclusão quando você está fazendo o teste. Como 20 é igual a 20, nesse caso há uma proporção. Então, é uma proporção que existe, porque o produto dos extremos é igual ao produto dos meios nesse caso. Então, vamos em frente. Agora, vamos calcular o valor desconhecido em cada proporção? Na primeira proporção, a gente vai calcular o valor de m. Aqui, gente, já tem a igualdade. Quando já tem a igualdade, nós estamos afirmando já que isso é uma proporção. Então, para calcular o valor desconhecido, a gente faz a multiplicação em x. Vai ficar 8 vezes m, tem que ser igual a 3 vezes 5. Pode dar uma fração, um número decimal exato, não tem problema nenhum. Com esse número, você consegue verificar a proporção. Então, vamos lá.
Quem são os extremos? Os extremos é m e 8. Quem são os meios? 3 e 5. O produto dos extremos, 8 vezes m, tem que ser igual a 3 vezes 5. Tranquilo? Então vamos lá. Coloquei aqui tudo soltinho para ficar fácil. Agora eu vou dividir aqui a tela. M vezes 8, ou 8 vezes m, tem que ser igual a 5 vezes 3, não é? Aí já armamos as multiplicações nos dois membros da igualdade, no primeiro membro e no segundo membro. Agora vamos aos resultados. 8 vezes m tem que ser igual a 15. 8 vezes m, basta tirarmos o pontinho, já está multiplicado. 5 vezes 3, 15, também está multiplicado aqui. Se 8 vezes m é igual a 15, então m vai ser igual a 15 dividido por 8. É só a gente dividir aqui. Agora, gente, 15 e 8 não tem MDC, então não tem como simplificar. Não existe um número diferente de 1 que seja capaz de dividir 8 e 15, tornando assim irredutíveis, né? Então, essa fração já é irredutível. Também o número 15 não pode ser dividido pelo número 8, porque 15 não é um número múltiplo de 8, ou seja, 8 não é um divisor de 15. Toda vez que você coloca o número nessa situação, tem que tentar dividir, ou no máximo simplificar. Nesse caso, fique tranquilo que não há como você fazer isso. Mas se tu botares aqui 5 oitavos no lugar de m, vai dar 5 oitavos. Se você botar 15 oitavos no lugar do m, a resposta vai ser 5 oitavos, igual está aqui no segundo membro, viu? Não se esquente não, não se aflige não, que a gente vai testar isso em outro momento. Vamos para a outra parte. A letra B, agora nós vamos calcular um valor de x nessa proporção aqui. E você já viu que aqui no lugar, em cima, no lugar de A, tem x mais 1. É uma expressão. A gente tem que ter cuidado agora com os parênteses, não é? Não pode chegar jogando assim a multiplicação à torta e à direita, não. Tem que lembrar dos parênteses. Então, os extremos é x mais 1 e 4. E os meios é 2 e 1. Então, isso aqui, gente, já é regra de 3 simples, viu? Regra de 3 de fundamental importância para você trabalhar teorema de Tales, para você trabalhar relações métricas no triângulo retângulo e muitas outras figuras semelhantes. Tudo isso vai englobar regra de 3 simples, inclusive a porcentagem, certo? Então, vamos lá. Vamos multiplicar os extremos 4 vezes... Aliás, vou soltar eles aqui primeiro e depois a gente vai fazer a multiplicação em x. 4 vezes, olha os parênteses. Por que você não põe os parênteses? Eu vou multiplicar o 4 apenas pelo x, e aí fica erradão. Então, a gente joga essa expressão aqui dentro, e aí a gente aplica a propriedade distributiva da multiplicação. 4 vezes x, e mais vezes mais, e 4 vezes 1. Esse produto vai aparecer aqui embaixo. Então, vamos lá. 4 vezes x, e aqui vai ser 2 vezes 1, né? O de cá, os dois meios sendo multiplicados aqui. 2 e 1 são os meios. E 4x mais 1 são os extremos. Multiplicando aqui fica 4 vezes x, que é essa multiplicação aqui, mais vezes mais deu mais, e 4 vezes 1 também deu 4. Agora a gente vai pegar esse mais 4 e passar para cá subtraindo, porque no primeiro membro ele soma, no segundo ele subtrai. Aí vai ficar assim, 4 vezes x é igual a 2 menos 4. Quanto é 2 menos 4? A gente vai para aqui, 2 menos 4 é menos 2. Por que menos 2? Porque menos 4 é o número de maior módulo na situação. E quando você soma ou subtrai, quando você soma dois números inteiros, o sinal que vai para a resposta é daquele número que tem o maior módulo. Por isso que deu menos 2, porque o maior módulo aqui é menos 4. O número 2 é maior do que menos 4, mas ele tem um menor módulo. Então, se 4 vezes x é igual a menos 2, então x vai ser igual a menos 2 dividido por 4. Não tem como a gente dividir menos 2 por 4. E aí você pode estar se perguntando, eu posso dividir o 4 pelo menos 2? Não, só pode dividir o de cima pelo de baixo. Mas tu podes tentar simplificar aqui. Se você se lembra do MDC, é só você calcular o MDC para 2 e 4. O MDC para 2 e 4 é o próprio 2. Aí você vai dividir o menos 2 pelo 2 e vai dividir o 4 também pelo 2. E aí vai dar o quê? Menos dividido por mais dá menos, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, o valor de x nesse caso especificamente vai ser menos 1/2, gente, menos 1/2, tá bom? E aí tu pode colocar menos 1/2 aqui que vai dar 1/4 no primeiro membro e no segundo membro, tá certo? Aguarde um momento para a gente testar. Então, gente, fique vivo, fique bem, se cuida. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Curta, dê um like aí nesse vídeo para